Olá, tudo bem? Eu vou falar nesse vídeo sobre as misturas asfálticas, mostrar que para cada tipo de utilização, eu tenho um tipo de mistura asfáltica mais interessante para esse uso. Então, eu tenho alguns grupos de misturas asfálticas e eu vou optar por uma delas, ou por um deles, em função do tipo de obra que eu estou fazendo, do tipo de situação que eu estou, enfrentando. Então, se eu tiver, por exemplo, uma situação com alto volume de tráfego, carga pesada, clima quente, eu posso optar por um tipo de mistura asfáltica que seja mais resistente à deformação permanente. Então, quais são os grupos de mistura, os três grandes grupos? A gente pode colocar como concreto asfáltico denso, que é o mais comum, depois a mistura asfáltica aberta e as descontínuas. Cada uma tem um objetivo. Nesse vídeo específico, vou tratar mais das misturas asfálticas densas. E o que é essa mistura asfáltica densa, que é o mais comum, que é o que a gente encontra no dia a dia de obra, nas nossas avenidas, ruas e rodovias? É aquela mistura asfáltica formada por uma distribuição granulométrica mais contínua, é bem graduada. Inclusive, a forma da curva, ela se assemelha a um S longo. Tá? Esse S longo é característico da mistura asfáltica contínua, densa. Então, eu tenho quase todos os tamanhos de grão nessa granometria, onde as partículas menores procuram preencher os espaços deixados pelas partículas de tamanho maior, deixando a mistura bem densa. É claro que a mistura não pode ficar sem vazio algum. Por quê? Porque eu tenho que colocar o asfalto dentro dessa mistura de agregados, e além disso, essa mistura tem que ter algum volume de vazios ao longo da sua vida toda de operação. Tá? Então, se forem 10, 20 anos, ao final da vida útil, ainda tem que ter algum volume de vazios de ar. Eu não posso ter uma mistura sem vazios. Então, basicamente é isso. A mistura asfáltica densa, ela tem uma superfície, por vezes, mais fechada, o teor de asfalto de projeto varia entre 4% e 6%, e o volume de vazios é de 3 a 5, com um alvo de 4. Tá? Então, mostrando um exemplo real aqui para vocês, de uma curva que nós montamos, um projeto de uma mistura que nós trabalhamos, desse jeito aqui, ó. Essa linha em azul é uma distribuição granulométrica de uma mistura asfáltica densa. Então, é um S bem deitado. Nós temos aqui essa curva, ela foi montada, aqui está a distribuição final dela, dessa mistura de agregados, em função às peneiras. Tá? Mas como que eu cheguei nela? Eu preciso encaixar essa curva dentro de uma especificação, de uma faixa especificada, por exemplo, faixa C do DENIT. Tá? Então, aqui tem uma faixa especificada com limite inferior, limite superior, e o meu projeto tem que estar dentro dessa faixa. Então, eu tinha a brita 3/4, eu tinha pedrisco, eu tinha pó de pedra e a cal. Cada material com sua respectiva granulometria. E aí, por alguma sistemática de mistura, por exemplo, eu posso até usar mesmo tentativa e erro, né? Vou arbitrando proporções desses materiais para alcançar a faixa de projeto. Eu fiz aqui 14% para a brita 3/4, 38% para o pedrisco, 46% para o pó, 1,5% para o cal. Né? Então, fazendo esse proporcionamento, que foi por tentativa, na peneira 9,5, ó, eu tinha 1,5% passante, eu usei 14% disso. No pedrisco, eu usei 38% desse 99,8%. No pó de pedra, 46% desse 100%. E para o cal, 1,5% de 100%. Somando isso, né, tudo isso aqui, deu 86%. E 86% está dentro da faixa, então satisfaz esse requisito. Tá? Então, lá na faixa C do DENIT, vocês vão perceber que é uma faixa bastante ampla e é um problema. Por quê? Não basta falar que a mistura é faixa C. Essa mistura asfáltica, ela pode ser uma mistura asfáltica densa, faixa C, mas pode ser mais para o lado fino ou para o lado grosso. E isso faz total diferença no desempenho em campo. Então, aí entra o conceito de tamanho máximo nominal. É o tamanho máximo nominal que vai ser o gatilho para definir se a mistura asfáltica é densa, grossa ou fina.
E aí define o comportamento também. Então, o que é o tamanho máximo nominal? O tamanho máximo nominal, ele é aquela peneira imediatamente superior à peneira que reteve mais de 10% desse material. Então, por exemplo, se eu tiver... Vamos pegar esse exemplo que está na tela. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a nossa cor de projeto é essa daqui. Qual é a primeira peneira que reteve mais que 10%? Ó, é essa peneira. Passou 86, então reteve mais do que 10. Essa peneira é a 9,5. Qual que está em cima? A 12,5. Então, o tamanho máximo nominal dessa peneira, tá? Dessa mistura, é a peneira 12,5. Esse é o tamanho máximo nominal. Com isso, eu vou ter que definir agora se ela é fina ou se ela é uma mistura grossa. Aqui. Então, deu um tamanho nominal de 12,5. E agora, a minha mistura pode ser grossa ou pode ser fina. A mistura grossa, eu tenho que olhar se passou menos de 40% na peneira 2,36. Se passou menos, é grossa. Se passou mais, é fina. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, percebam que a peneira 2,36 não tem. Está indo aqui a 2 e a 4,8. Então, já é uma sugestão que eu dou, quando vocês fizerem esse tipo de estudo, coloca a peneira 2,36. Então, eu vou fazer isso mais ou menos pelo olho. Eu vou pegar aqui onde estaria a peneira 2,36, por aqui assim. Vou bater na curva de projeto, que é essa azul, e aí correr pela horizontal. Deu menos que 40. Então, na peneira 2,36, eu tenho menos de 40% passante. É uma mistura asfáltica grossa. Isso quer dizer que essa mistura asfáltica grossa, ela tem uma tendência a resistir à deformação permanente de uma maneira mais efetiva, que é a mistura asfáltica fina. Então, não basta falar que a tua mistura é uma mistura asfáltica da faixa C do DENIT. Eu quero saber onde é que ela está lá dentro. Se é para o lado fino, se é para o lado mais grosso, porque a faixa C ela é muito ampla, cabe muita coisa ali dentro. Aqui, por exemplo, a gente tem as faixas do DENIT, né? A faixa C, olha só, na peneira 12,7, eu tenho de 80% a 100% passante. Né? É uma diferença, é uma margem muito grande. Então, eu quero saber para que lado que está essa curva de projeto. Isso vai me falar muita coisa a respeito do desempenho da mistura em pista. É importante que os materiais que irão ser utilizados na fabricação da mistura, os agregados sejam de forma cúbica, sejam agregados britados, e o ligante normalmente não precisa ser modificado desde que o tráfego seja baixo. Para um tráfego médio alto, já vale a pena um estudo em relação ao tipo de ligante modificado. Quanto às espessuras construtivas, também não basta eu receber um projeto estrutural do pavimento e me falando que o concreto asfáltico é de 10 centímetros. Eu tenho que saber como vou construir isso na pista. Será que eu consigo fazer em uma camada só ou tenho que dividir? Então, por exemplo, se eu estiver pegando essa minha mistura aí de 12,5 de tamanho nominal, máximo nominal, e seja uma mistura grossa, ou seja, uma DCG, grossa densa, a espessura construtiva varia de 37,5 até 75 milímetros. Então, 100 milímetros não dá, uma camada só não dá. Qual seria a alternativa? Eu poderia colocar 50 milímetros e depois mais 50, dividir em duas camadas. Aí tudo bem. Quando você define esse tamanho máximo nominal dessa mistura densa, você também está definindo qual vai ser o aspecto final, o resultado final dessa superfície. Tamanho nominal menor, você consegue um acabamento mais fino, fica visualmente mais agradável aos olhos. Então, quando você faz um condomínio aí mais chique, né? Você deixa aquela superfície fechadinha, lisinha, onde as crianças conseguem jogar ali
uma bola, andar de roller, de skate, de patinete, sem muito problema. Mas você está abrindo mão de uma capacidade estrutural. A capacidade estrutural já não é tão relevante assim. Então, quando eu desejo fazer uma obra rodoviária, eu vou optar por tamanho nominal maior. Por exemplo, 12,5. Aí, com 12,5, eu continuo mantendo os benefícios de utilização de superfície, desse rolamento, mas aí tendo um apelo mais estrutural. Se eu continuar usando o tamanho nominal ainda maior, aí eu vou ter um prejuízo do acabamento superficial, do conforto do usuário, apesar de eu ter uma resistência talvez maior. Tá? Então, não vale muito a pena usar tamanhos maiores do que 12,5. Hoje, nosso principal tamanho nominal de mistura asfáltica é o 12,5. Então, focando aqui no 12,5, por um tráfego baixo, você pode colocar esse concreto asfáltico em cima de uma base granular, tá? Ou em cima de uma outra base asfáltica. Qual que é a diferença? A diferença é que o acabamento vai ser melhor quando você coloca um concreto asfáltico em cima de uma base asfáltica, mas é muito mais caro. Agora, quando o tráfego é maior, um volume de tráfego maior, aí não tem jeito. Você vai ter que colocar essa camada de rolamento de concreto asfáltico em cima de uma outra camada asfáltica que vai te dar esse resultado de acabamento mais fino. Bom, então esse foi o nosso concreto asfáltico denso, uma mistura realmente mais fechada. Nós temos todos os tamanhos, praticamente todos os tamanhos de partícula ali dentro, sem esquecer que tem que deixar vazios de ar e espaço para o ligante. É uma mistura bastante comum, teor de asfalto de 4 a 6% e volume de vazios alvo 4%, com margem de 1 para mais ou 1 para menos, tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da mistura asfáltica descontínua, o SMA. Tá joia? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.